Estamos de volta com o programa Educar e hoje falando sobre emoções. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Vera, Oi. Nós estamos falando da questão de emoção, mas tudo isso é uma questão fisiológica, isso acontece no nosso organismo. Como que essas emoções atuam no nosso cérebro? Tá, uma pergunta muito boa, interessante. Então, vamos começar a entender, né, para a gente poder, acho que a grande coisa que a gente pode aprender é entender o nosso cérebro. No momento que nós entendemos como ele funciona, a gente consegue usá-lo a nosso favor para administrar nossas emoções. Então, veja você, o cérebro, ele é constituído de 3 partes. 3 cérebros, né, que a gente fala, né? A neurociência, inclusive, mostra isso. A primeira área do cérebro é chamado reptiliano, que é uma área do cérebro responsável pelas nossas reações de sobrevivência. Sabe, se você está atravessando a rua, de repente vem um carro, você dá aquele pulo para trás. Aí você diz assim, qual era do cérebro que comandou sua ação e a sua defesa naquela hora? Foi o reptiliano. Então, ele dá esse tom da reação e é muito bom, porque se esse cérebro não existisse, a raça humana não sobreviveria, né? Se eu tivesse que olhar e pensar, bom, vem vindo um que carro, ele está rápido, o que eu faço, né? É o Aí instinto. já não daria tempo, né? Então, é isso mesmo. Então, essa área do cérebro já é aquela área que tem os nossos instintos de sobrevivência, ok? Aí nós temos uma outra área do cérebro que eu acho bonita essa área também, né? Porque a área é o chamado sistema límbico, que é a morada das emoções, do que nós estamos falando. Sistema límbico ainda bem que todos temos, os animais, todos nós temos, né? E nessa área, onde tem as estruturas cerebrais, tem a amígdala, algumas estruturas que captam os eventos externos e até internos e vão dar o tom, o olhar que nós vamos dar para a vida. Então, essa graça, esse significado de viver, nós só sentimos o que é a coisa boa da vida, olhar um mundo cor-de-rosa ou olhar um mundo cinzento, vai depender do quê? Dessa área do sistema límbico, ou seja, como que a gente domina, como é que estão as nossas emoções, ok? Dentro do sistema límbico tem tanto as emoções positivas como as negativas. Então, elas moram ali, é de lá que elas comandam, você vê, dentro do cérebro, né? Vão comandar os nossos sentimentos e vão comandar o quê? Os nossos comportamentos, como que nós vamos agir, dependendo do evento que vai despertar alguma emoção em nós, nós vamos reagir, tá certo? Então, e nós temos uma outra área do cérebro que é brilhante também, que eu diria que é a área do cérebro, é o cérebro superior do ser humano, que é o córtex cerebral, que é onde tem raciocínio, a nossa inteligência, nosso consciente. É aí que a gente pensa, que a gente usa para trazer as emoções que estão lá no sistema límbico. Você traz para essa área do córtex cerebral, avalia de forma consciente, olha a riqueza desse cérebro bem usado. Então, é aí que a gente faz escolhas e decide, toma decisões do que fazer, faz escolhas conscientes, inclusive. Tá certo? Para eu decidir que, frente àquela situação que está me incomodando, alguma situação que está me estimulando alguma emoção, por exemplo, negativa, eu possa atuar em cima dela e escolher que comportamento eu quero ter. Certo. Olha que bacana isso. Então, a pessoa quando tem esse domínio e sabe, isso que a gente chama de controle emocional, equilíbrio emocional. Agora você vê, quando a pessoa não sabe fazer isto, usar o que ela tem de melhor, que é a área do superior do nosso cérebro, que é o córtex cerebral, onde está o nosso pensamento, a nossa escolha, as pessoas que a gente chama descontrolada emocionalmente. O que quer dizer isso? É porque o sistema límbico entra em ação, ele é estimulado por eventos e a pessoa não consegue dominar o sistema límbico. Então, quando ele toma o comando da pessoa, a pessoa perde a razão, como a gente fala isso. Fulano perdeu a razão porque brigou, atacou, enfim, fez coisas agressivas, tudo mais.
Isso quer dizer o quê? Porque o sistema límbico está no comando. Então, o caminho é por aí. Você pode usar teu cérebro a seu favor? Claro. Basta você começar a fazer alguns exercícios. Depende, tem várias técnicas, né? Para você trabalhar bem esse teu cérebro então, e alimentar seu organismo. Gerenciar essas emoções, a gente, é uma coisa que se possa aprender. Desde que a pessoa não tenha nenhum problema físico, porque isso também acontece. Ah, pode acontecer. Mas, tirando essas questões médicas, digamos assim... Sim, se tiver transtornos mais graves, enfim, aí fica difícil. Aí né? são outras questões. Sim. Mas que a pessoa não tenha nada disso, ela pode aprender a gerenciar essas emoções. Pode Qual sim. seria uma técnica, por exemplo, para a gente, numa situação, para poder controlar uma emoção? Um exemplo. Então, o que eu assim, costumo ensinar para as pessoas... a gente pode fazer duas intervenções, uma no organismo e a outra no emocional. A gente fala técnicas de fortalecimento orgânicas e do emocional. Orgânicas tem várias aí, né? Por exemplo, você fazer caminhadas, você vai fazer o quê? Você fortalece teu organismo e teu cérebro com endorfinas que te causa bem-estar. Se você der muita risada, sabe, viver alegre, você está desenvolvendo emoção positiva. Você sabe que dar muita risada também estimula o cérebro a fabricar mais endorfinas, que isso também dá bem-estar, aquela sensação de anestesia gostosa no organismo. Caminhada também, não é? Caminhada, risada. Por exemplo, bater um bom papo com amigos, mas desde que seja papo gostoso, né? Porque ficar falando mal das pessoas... As endorfinas aqui estão super estimuladas agora, né? Não, realmente está. E você sabe que é interessante que quando as duas, por exemplo, nós duas mulheres, e mesmo amigos, tendo um bom papo, você percebe que as pessoas ficam felizes. E por quê? Porque o organismo está produzindo um hormônio que chama oxitocina, que é o hormônio da amizade, da gratidão, que dá aquela sensação de prazer. Tá? Então, tudo isso são intervenções, eu diria, fortalecimento do organismo, do cérebro. É você fazer atividades que estimulam o cérebro a produzir hormônios de prazer e não de estresse, por exemplo, o cortisol, quando a gente fica com raiva, medo, tudo fora do normal, nosso organismo, ele começa a produzir com muita intensidade os hormônios do estresse, tá? E com isso vai neutralizando aqueles neurotransmissores do cérebro, que todo mundo fala aí na televisão, que é serotonina, precisa ter serotonina, fabricar serotonina. O que é isso? Isso daí é que vai lubrificando o nosso cérebro. Tá? Então, se eu não tenho momentos de prazer, meu cérebro começa o quê? A produzir menos. E é por isso que dá depressão, tristeza. O que é tristeza? Isso é falta de dopamina, falta de produção desse neurotransmissor. Tá? De recompensa, de sentir que você está tendo uma vida legal. Então, por isso que eu falo, gente, emoção negativa, que a gente chama de negativa, que são, na verdade, emoções protetoras, né? As negativas, elas são boas porque elas estimulam você a mudar a rota da tua vida, tá? Porém, elas têm que ser bem administradas, porque senão ela invade teu corpo, teu organismo, e aí você é levado, sim. Por isso que a gente chama de somatizar, tá? É isso aí que é somatizar as emoções e isso começa a dar doença no corpo, sim. Isso é verdade mesmo. E outra coisa que a gente pode fazer é usar nosso cérebro bem. Como? Nós temos dentro da nossa mente o nosso modelo mental, que são as crenças que nós estávamos falando. E aí a gente aprende a vida inteira, botam na nossa cabeça, claro, esse é o processo educacional de socializar o ser humano. Nós vamos aprendendo, né, Luciene? Crenças e crenças. O que é certo, o que é errado, não pode falar antes dos adultos, você tem que engolir o choro. Homem não chora. Olha lá, homem não chora, mulher tem que... aquelas coisas. Bom, enfim. Aí o que acontece? As crenças vão... se elas forem boas, maravilhoso. Vai no piloto automático, elas vão comandar o teu comportamento e vai dar tudo certo. Agora, se não for, nós vamos ter que operar uma mudança e ressignificar essas crenças que estão nos atrapalhando.
essa é uma outra técnica que, olha, dá um bom papo aqui. É verdade. Tá? Mas que a gente chama de estratégias cognitivo-comportamental, que é mudar o que está lá e botar um pensamento baseado na realidade, otimista, e que isso vai me dar um novo comportamento, tá? Bacana. Então, essa é uma outra técnica interessante. Bacana. Quem quiser entrar em contato com a Vera, pode mandar e-mail para veramartins@assertiva.com.br. O telefone para contato é o 11 3209 3823 e o site é o www.assertiva.com.br. Vera, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelos livros e vamos torcer para que as pessoas cada dia mais consigam administrar suas emoções, não é verdade? Isso vai ser a felicidade da minha vida, quando eu vejo que o que nós falamos aqui, se isso for ajudar as pessoas, vai ser ótimo. Eu fico muito feliz. Bom, obrigada a você, espero que você também consiga administrar suas emoções. Te vejo no próximo programa Educare. Até lá!